O Ministério da Saúde ainda tem ministra. Nova Iorque tem um democrata muçulmano e, segundo Trump, comunista como mayor. E o José Sócrates não tem e tem advogado de defesa. É assim uma espécie de defesa de Schrödinger. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. E vamos às previsões de produtividade com a Vodafone Business. Em Faro, espera-se um dia perfeito para o PowerPoint. Em Santarém, vai estar ótimo para mexer no Excel. No Porto, vamos ter níveis máximos de Outlook. E, finalmente, nas regiões montanhosas, Acesse à Cloud, que é uma maravilha. Agora pode garantir a máxima produtividade e otimizar o trabalho em equipa em qualquer lugar. Com as ferramentas Microsoft 365, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. E vamos começar pela saúde. A ameaça de greve dos médicos tarefeiros parece estar para já arredada, mas os casos sucedem-se. Diz-se por aí que a ministra pediu a Montenegro para sair, mas o primeiro-ministro não quererá uma remodelação ministerial para já. Pedro, a saúde continua a ser, é uma daquelas constantes em Portugal, um dos maiores trituradores de ministros. E vai continuar a ser. Mas deixa-me começar pela situação agora. São 2 pontos rápidos. O primeiro é para dizer que a culpa de todas as expectativas que tudo se ia resolver em 6 meses foi o seu primeiro-ministro. O primeiro-ministro na campanha disse que isto, havia um projeto e daqui a 6 meses a coisa estava resolvida, como todos nós sabíamos que não ia estar nada resolvida. E resolveu pôr uma senhora que eu não conheço bem o seu currículo, mas que tem tido atitudes verdadeiramente, típicas de uma ministra da Saúde que quer tudo menos resolver problemas da saúde. Repara, o primeiro ato de gestão foi demitir Fernando Araújo, que era considerado por todo o setor uma pessoa muito competente, fez um trabalho extraordinário no Porto, mas demitiu porque sim. Depois demitiu todas as administrações dos hospitais, dizendo, mal estava, se eu sendo ministro não posso demitir quem me apetecesse. Também foi uma coisa bonita. Depois foram 4 diretores do INEM. E agora tivemos esta frase verdadeiramente infeliz sobre aquela senhora que morreu, onde mostra que, pelo menos, a ministra está muito... E o bebé está muito alinhada com os tempos. Porque mostrou uma total falta de empatia, uma total falta de noção de que o serviço público é, sobretudo, dirigido aos mais carenciados, aos mais vulneráveis, e não exatamente àqueles que têm telemóvel ou que têm capacidade de ir para o privado. Portanto, a ministra tem estas coisas todas, mas não é por isso que ela vai sair, porque a situação da saúde vai continuar como está. E vai continuar porque há um conjunto de situações que são impensáveis. Primeiro, neste momento nós temos que fazer uma grande reflexão, e não é uma espécie de um pacto de regime. O Sr. Presidente da República chamou-lhe pacto de regime. Nós não podemos continuar a gastar aquilo que gastamos em saúde, como comunidade. Repara, em 2015, o orçamento para a saúde eram 9 mil milhões de euros. Em 2025, foram 17 mil milhões, cerca de mais 80%. Quer dizer, isto está para continuar. Há razões estruturais, é verdade, o envelhecimento da população, mas isto, obviamente, que tem problemas de gestão gravíssimos. E, aliás, nós sabemos que o tem, porque há certas zonas do país que são bem geridas e outras muito mal. Além do mais, e essa entra na questão da greve dos tarefeiros, quem se atrever a mexer num conjunto de, como é que eu lhe chamo, de interesses instalados que estão dentro da área da saúde, vai ter um problema brutal. Portanto, cada ministro que tente, pelo menos, mudar minimamente aquilo que está em causa, os grandes problemas da saúde, vão ter este problema com os interesses instalados. Repara, os tarefeiros agora vão fazer greve. Acho que para já não. Foi arredado. Sim. Quer dizer, e porquê? Depois vão bloquear as coisas. Depois serão outros que vão bloquear as coisas. Quer dizer, temos o problema dos medicamentos. O que nós sabemos é que nós temos que olhar como comunidade, os 2 partidos principais, pelos vistos, ou pelo menos os que eram, os do eixo democrático, têm que de uma vez por todas olhar para o problema, porque nós não podemos, repito, impossível continuarmos a gastar, porque se continuamos a gastar,
a este ritmo, daqui a bocado não há saúde para rigorosamente nem educação, nem segurança social, nem nada. Portanto, ou bem que se põe um travão e se faz, de facto, um pacto, as pessoas ganham juízo, não tendo medo de atacar estes setores, ou então vamos ter uma sequência de ministros, daqui a 15 dias há de ser outra e depois há de ser outra. Claro. Os ministros da Saúde, que são normalmente ministras, têm sempre uma particular violência exercida sobre elas. Mas Paulo Macedo também teve, e o Fernando Leal da Costa, que era o seu secretário de Estado, e que foram competentes e racionais, também tiveram a mesma violência. Iam sempre morrer pessoas e tudo. Não, porque há uma histeria. O sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde está doente. Está doente. Já está doente há muito tempo. Precisa, de facto, de ser refundado. Mas as pessoas que trabalham nele não querem mudar. Têm medo da mudança. E, portanto, é difícil, com todo o conjunto. A saúde é um setor muito rentável para os privados. Mas para o público, com todo o investimento que nós estamos a fazer, que são os impostos dos portugueses, nunca chega, nunca é suficiente. Portanto, isto vai, quer dizer, estes dois episódios, como é que as urgências podem ameaçar ser paralisadas pelos tarefeiros? Isto faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Não há aqui racionalidade nenhuma, porque as urgências é onde se joga a vida e a morte. Portanto, é evidentíssimo que isto não pode acontecer, nem os tarefeiros podem sujeitar as urgências dizendo que as paralisam. É como dos controladores do aeroporto irem todos embora com os aviões a aterrar e dizerem, olha, nós paralisamos o aeroporto, vamos embora. As urgências dependerem de tarefeiros. Quer dizer, o que é isto? Não é que já estamos num clima de insurreição. Depois, qualquer morte é imediatamente atribuída a responsabilidade direta à ministra. As pessoas morrem. Novas, velhas, às vezes morrem por episódios. A ministra não pode responder diretamente quando uma morte é imputada à sua gestão. E, portanto, é absolutamente impossível a uma ministra vir dizer na praça pública o que ela disse sobre aquela grávida, aliás, cuja causa de morte ainda não percebi exatamente qual foi. Mas parece que foi atendida e que foi seguida. Não, estava a ser seguida. Não foi negligência. O que é que a ministra tem que entrar em diálogo direto com toda a gente que a acusa? Tem que ficar em silêncio e gerir a hierarquia. Porque é com a hierarquia que os assuntos têm que ser resolvidos. Não é preciso andar a responder aos mídias o tempo todo. Porque isto tornou-se uma histeria. Claramente. Já vimos isso em outros ministérios com outros ministros. No mesmo ministério com outros ministros. Aliás, houve uma vez também um parto numa ambulância que foi com o Correia de Campos, também gerou-se uma histeria. Portanto, os partidos usam a saúde como uma arma de arremesso político. Está errado. Dito isto, o Sistema Nacional de Saúde, e vou terminar porque eu já disse isto 50 vezes, não precisa de pactos de regime, nem de debates presidenciais, onde o Ventura imediatamente aproveita a oportunidade para aparecer em cena, como é costume. Ele não precisa de aproveitar. O que é que um debate sobre candidatos à presidência tem agora a ver com a saúde? Nada. Quem governa é o governo e as leis são feitas pelo Parlamento e pelo governo. O presidente não governa. Portanto, isto é uma idiotice, mais uma, a juntar. Mas contribui para o ambiente histérico generalizado. Como é evidente, não é? Que toda a gente desafia toda a gente. O sistema precisa de ser refundado e precisava de cabeças para fazerem isso. Precisa de recrutar cabeças. Há uma startup muito bem sucedida chamada Sword Health que se ofereceu para ajudar a refundar o sistema. Claro, sempre. Imediatamente, não, mas toda a gente pensa imediatamente é porque querem aproveitar. Bom, eles têm bastante dinheiro e têm venture capital, portanto, podemos não atribuir tudo a um desejo de chuchar o sistema, mas na verdade o que acontece é que isso é o fim do episódio. Portanto, há aqui desperdício de dinheiro, claramente, embora haja uma sobrecarga sobre o sistema, isso nós sabemos, até populacional. Claro. Tem que haver, e o envelhecimento da população. Mas essa é mais uma razão
para a refundação do sistema, aproveitando até as novas tecnologias, Sim, isso tal não qual está. justifica com 80%. Isto não é sustentável, não é sustentável. Daniel? Este sistema atual, assim, eu não tenho médico de família há anos e nunca mais vou ter. Temos um sistema misto em que se o privado não regimentasse os doentes que E os não médicos? podem ir ao público, E os o médicos? sistema colapsava. Daniel. E não se aguenta por espírito de missão, por amor de Deus. Bem, a ministra culpou. A ministra culpou a pessoa que morreu, Sim. com base numa mentira, diz que foi mal informada. É a segunda vez que a ministra diz que foi mal informada. A outra foi no caso da equipa que vinha do privado para o Garcia de Horta. Mas quem a terá mal informado também já se demitiu, não é? Pois, mas no outro caso nem demitiu. Mas são as administrações demite-se uma por semana. Não, mas é que... Não, ela demitiu-as todas. Não, acontece que estas são equipas suas. São pessoas que ela escolheu para substituir aquilo que ela dizia que eram lideranças fracas. E que atira para a linha de comboio mal as coisas correm mal. É uma característica desta ministra. Cada vez que alguma coisa corre mal, atira alguém, culpa em baixo e atira alguém para a linha de comboio. Mas podia-se dizer que o que ela disse foi engano. Mas parece-me que não, porque ontem, depois de saber que foi acompanhar, que a pessoa que morreu vivia cá há um ano, regularizada, que era acompanhada e que tinha sido acompanhada, o que Soares voltou ao guião do turismo de saúde, voltando à carga. Portanto, percebemos que aquilo era um guião. Aquilo não era um engano. Era um guião para explicar cada vez que acontecer uma coisa deste género e for alguém que não pareça português. Isso aquilo é agência de comunicação chapadinha. Não há praticamente nada neste governo que não seja. Mas não é por isto que eu acho que a ministra se tem que demitir. Marta Temido, aliás, abriu um precedente para mim errado quando se demitiu por causa de uma morte que não é ela a responsável. É porque esta querem se ministra... demitir porque isto é cansativo. Não, esta ministra tem que se demitir porque ela foi, desde o primeiro dia que chegou a ministra, é um fator de instabilidade. Não é mais nada, aliás, é apenas, exclusivamente, um fator de instabilidade. Em todo lado, no INEM, na direção executiva que tratou ao fim de poucos dias de correr com ele porque tentando o humilhar em público. Esta ministra não é um problema de comunicação. Esta ministra é um problema. E a dedicar 70% do tempo E que ao INEM e não param, por isso é que se calhar não param de mudar diretores, porque ela está a dedicar demasiado tempo ao INEM e os diretores não se aguentam. E era para isso que era preciso um diretor executivo. Agora, o mais grave do que está a passar ultrapassa esta ministra e que tem a ver com os cortes anunciados no SNS. Eu não tenho nada contra reduzir 10% de gastos na compra de bens e serviços. Se eu souber qual foi as medidas de eficácia propostas que justificam esta previsão de uma redução de 10%. Eu sei o que é que justifica. É um orçamento de Estado que é uma fantasia e um Serviço Nacional de Saúde que o Governo sabe perfeitamente que está subfinanciado em relação ao que está a ser gasto. Não podes gastar 17. Já lá vou, já te respondi isso. Pode ser. Como é insustentável, e isso ajuda a explicar porque é que se está a gastar mais dinheiro. Porque se está a substituir despesa permanente por contratação externa. Isso é mais caro. Os tarefeiros já vem do António Costa. Eu aqui não estou a responsabilizar este governo. Remendos. Bem dados. Política de remendos. Mas piorou ainda mais. Pronto. É insustentável ter tarefeiros que ganham mais fazendo menos. Isto é um convite, ganham mais fazendo menos. Ganham mais também porque só ganham 11 meses. Está bem, mas ganham mais à hora, claro, com certeza, mas também não têm o mesmo vínculo, não é? 100 euros. Ganham mais fazendo menos horas. No fim, ganham mais, mesmo no fim do ano, ganham mais fazendo menos horas. Isto é um convite para os médicos saírem do SNS. Eu conheço várias pessoas que saíram do SNS para passarem a ser tarefeiros. Claro que, para resolver isto, antes de mais, é preciso provavelmente pagar mais a quem está no quadro, só que isso é despesa permanente. Não e são os tarefeiros que ganham, são as empresas que contratam os tarefeiros. Sim, e alguns abrem os próprios É um sistema que já está instalado. Mas é um sistema que mas não são os médicos que criaram o sistema. Foi quem criou esta lógica, porque não quer ter despesa permanente. Isto sai mais caro, não sai mais barato. Só que não entra nas contas do déficit, etc, das contas permanentes. Isso é apenas um ponto. Vou falar do Mas geral. É um ponto importante. Há muitos outros. Há mais velhos, nós vamos ficar mais velhos. Vamos viver mais tempo, espero eu, pelo menos eu. A medicina está mais desenvolvida. Tudo certeza. A medicina está mais desenvolvida e, portanto, em princípio, o SNS será
crescentemente mais caro e não mais barato. Quer dizer, mesmo que haja mudanças na política de medicamento que leva uma boa parte do dinheiro, vai ficar mais caro. Ora, a não ser que a gente ache que o SNS é só para ricos e que este desenvolvimento, não é o SNS, que este desenvolvimento que estamos a assistir fica só para os ricos, temos que abandonar duas coisas que não têm nada a ver com a saúde. O populismo fiscal, a ideia de podermos continuar ao mesmo tempo que precisamos de mais despesa a reduzir impostos às empresas e a quem ganha mais, e o populismo xenófobo que acha que podemos chegar em 2100 e ser 6 milhões de velhos. Porque não é sustentável. Porque o Serviço Universal de Saúde, nesta lógica, não será sustentável, seja baseado no público, seja baseado no privado. Eu tenho uma notícia. Baseado no privado, por exemplo, o sistema alemão é mais caro, não é mais barato. O sistema alemão é mais caro que o português, não é mais barato. Luís Pedro? Bom, a Ministra foi respondendo a tanto caso que chegou a uma última resposta que foi absolutamente inaceitável. Esta última resposta que ela deu perante uma morte, e esse é o problema, estar a responder a casos concretos em cima do acontecimento, não só deu uma resposta inaceitável, completamente errada, misturou a morte de uma pessoa com a imigração, enfim, atingiu um ponto do intolerável. Mas o Governo, ou alguém pelo Governo, está a fazer passar uma teoria que é interessante, que é a teoria de que quando se mexe em alguma coisa de saúde, estas notícias começam a aparecer. E vão buscar o caso desde Correia de Campos, que as mortes, os partos das ambulâncias e as mortes inesperadas surgem sempre que o Ministro está a mexer em qualquer coisa. Eles lá sabem, não é? E os casos surgem na imprensa e nos meios de comunicação social, e a partir do momento em que o Ministro sai, desaparecem essas notícias. Porque um hospital, um sistema de saúde é feito de más notícias, de boas notícias, notícias extraordinárias, notícias incríveis, notícias horríveis, que não se sabem, a não ser que o Ministro não seja desejado pelas classes. E, neste momento, todos os dias aparecerão notícias de partos em ambulâncias e de pessoas que morrem enquanto esta Ministra estiver, e as classes que vivem na saúde não quiserem que esta Ministra permaneça no cargo. Esta é uma teoria que vale o que vale, mas que não deixa de ter algum mérito. O caso dos tarefeiros é um caso interessante, porque o problema neste momento é como é que se desata este nó. Tendo nós chegado a um ponto em que o sistema está, o termo é utilizado, é refém, de pessoas que legitimamente preferem trabalhar menos e ganhar muito mais do que É natural, prefiro, não é? estar dentro do sistema e ganhar muito menos e trabalhar mais, e mais trabalham no Serviço Nacional de Saúde e vão trabalhar no privado, e acumulando as duas coisas ganham bastante mais. Eu não me parece, acho que é legítimo por parte dos médicos isso. Evidente. Se o sistema é este, como é que agora se reverte isto? Como é que se permitiu chegar aqui? E tendo chegado aqui, como é que isto se muda? Não se vai conseguir mudar isto com essa facilidade. Portanto, baixar o preço da hora dos tarefeiros ou retirar dinheiro aos tarefeiros vai fazer com que eles digam: bom, então se calhar não me interessa trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e volto só para o privado, e aí temos um problema grave. Muito bem. Vamos avançar para o nosso próximo tema. As eleições da última terça-feira na América. Foi uma boa terça-feira para os democratas.
nomeadamente para Zoran Mamdani, que é o novo mayor de Nova Iorque. Acertaste à primeira, não é para todos. É por causa do Mamdani, é que tem ali um M. Não é Mandani, ser Mandani. É Mandani. Mamdani. Bom, A terra do Idi Amin, Dada. Clara, Bom, é? reality check para o Mandani, porque está tudo muito luminoso. Deve estar neste momento a voar para Puerto Rico. E porquê? Sabes de Tendo boa ganho as fonte. eleições, é de belíssima fonte, está a voar para Puerto Rico, é obrigado a isso. Provavelmente não lhe apetece muito. O que é que acontece em Puerto Rico? Há um convénio de todos os insiders que governam Nova Iorque, democratas, todos democratas. Portanto, tudo aquilo que ele gostaria, provavelmente, de neutralizar, para não dizer destruir, vai ter que enfrentar, não pode faltar a este convénio de Puerto Rico, que está cheio de cocktails, sessões, beach parties, festas na praia. É um momento muito bonito em que toda a gente reparte os lugares. É ali que o governo de Nova Iorque é repartido. Portanto, são os insiders. De onde Mamdani foi forçado a ir, tem que ir, porque está lá toda a gente com a qual ele vai ter que trabalhar. Estão ali também todos os vícios de governar Nova Iorque. Todos, incluindo os vícios da corrupção, aquilo que se chama Albany, a corrupção Albany. A máfia hierárquica do governo, num establishment democrata dos que já lá estavam, e agora ele vai ter que ir buscar veteranos, porque ele não tem experiência nenhuma, vai precisar deles. Ele tem veteranos até no coisa da transição. Sim, mas são veteranos que fazem parte deste mundo. E, portanto, vai ter que ir para Puerto Rico, ir às festas, evidentemente vai ser a estrela da festa, porque é o vencedor, e diz que se vai embora no sábado, portanto vai aparecer. Mas é para demonstrar o quão difícil, mesmo dentro do Partido Democrata, inovar e renovar. É o mesmo problema do Sistema Nacional de Saúde, das refundações. As pessoas chegam e depois têm o choque da realidade. E o choque da realidade é diferente. Portanto, isto é o que se espera de Mamdani, é muito, mas as expectativas são demasiado altas e há ali projetos impossíveis de realizar, até financeiramente. Dito isto, passou uma boa mensagem, stay on message, ficou na mensagem, não se distraiu. Vamos ver agora o que é que ele vale. Relativamente aos democratas, isto são vitórias em estados democratas, atenção. Mas o que aconteceu na Califórnia é importante. O gerrymandering, que é um truque eleitoral, evidentemente, que é amplamente utilizado ou tentado pelos republicanos. E Gavin Newsom está a fazer uma coisa, está a fazer uma dupla manobra, está a tentar combater o trumpismo usando a linguagem e a agressividade do trumpismo e está a tentar fazer o redesenho distrital para ver se os democratas ficam com mais lugares. É o que ele está a mais tentar, divertida no Twitter. é óbvio que o que ele está a tentar, e ele é um operador com muito mais experiência que Mamdani, portanto, e tem o cinismo já de muitos anos naquilo. A Califórnia também é um país diferente do resto da América, tal como Nova Iorque é uma cidade diferente do resto da América. Isto não é a América profunda. Dito isto, o trumpismo vai ser vencido assim? Ainda não. Claro que não, nem pensar. Os aliados de Trump são poderosos. Nós tentamos sempre só ver em Trump o centro das atenções, mas, por exemplo, a equipe económica de Trump tem lá gente competente. Parece que não. A economia americana está a aguentar. Vamos ver o que é que vai passar-se. Eu celebro aqui o trilhão. Eu uso a nomenclatura americana. É 1 milhão de milhões. Sim. Pronto, a nomenclatura americana. Se não fica 1 bilhão em português, não faz sentido nenhum. Para eles é trilhão. 1 trilhão, a trillion. 1 trilhão. E o trilhão, Elon Musk vai ter o seu trilhão e, portanto, o verdadeiro poder, se quisermos, já não está nem em Mamdani, nem em Gavin Newsom, nem sequer em Trump. O verdadeiro poder está aqui. Neste conjunto de personagens que inovaram, que mudaram o mundo, são revolucionários, estes sim foram revolucionários, e que
controlam neste momento, na sua totalidade, entre o que as empresas valem e o que eles próprios valem, têm uma riqueza superior, não sei como é que está a China, mas só a China virá em segundo lugar a praticamente todos os países. Combater isto é impossível, há que viver com isto. Os políticos estão preparados? Acho que não. Luís Pedro? Bom, há uma loucura à volta da eleição do homem, do Mandami, mas, como dizia o velho Cuomo, que era o pai deste Cuomo que ele ganhou, faz-se campanha em poesia, mas governa sem prosa. Ele citou-o no discurso dele. Citou. Aquele sueco muito apreciado pela esquerda que é apologista da semana de 15 horas e do rendimento universal. Eu ia perguntar o Olof Palme. Não, é o Rutger Bregant. Eu gosto mais do Olaf Palme. Sabes que teve um fim triste. Diz que ele teve uma estratégia idêntica à do Trump nesta campanha eleitoral. Faz, aliás, se procurarem no Instagram dele, verão a explicação dele. Da maneira como ele... desrespeito pelo establishment, desprezado pelos mídia, uma rebeldia mercantilizada pelo algoritmo. As comparações que ele faz são muito interessantes. É muito interessante ver como ele não acredita no Mandami. Eu acho que o rendimento universal, acho normal. Acho que estes resultados do Partido Democrata não só são de democratas em Estados democratas, como estão num contexto muito preciso. Há um shutdown, o governo está paralisado, as pessoas estão sem dinheiro, as tarifas estão a ser contestadas no Supremo, as pessoas economicamente... Não, as pessoas estão a ouvir os juízes a contestar as tarifas. Este é um momento muito baixo para Trump, este preciso momento. E Califórnia, quanto a mim, quer dizer, estamos a falar de um Mandami em Nova Iorque, vamos ver como é que funciona, o que é que acontece, mas... Os outros, Virgínia, New Jersey, não são precisamente esquerdistas do Bloco de Esquerda. Estamos a falar de uma ex-agente da CIA e uma piloto da Armada. Quer dizer, não são propriamente... Uma aviadora. Não são propriamente pessoas do Bloco. Gary Newsom acho que está a posicionar-se para ser possivelmente um dos melhor posicionado para as primárias para as presidenciais norte-americanas. Estes que aparecem cedo, normalmente eles correm bem. Vamos ver. Ainda falta muito. Mas, de facto, Trump vai ver em Mandami o seu favorito, tal como a Fox News. Mas ele não pode ser candidato à presidência, não nasceu nos Estados Unidos. Não, mas vai ser o seu inimigo favorito. O seu inimigo favorito. Vai ver que ainda vão sentar os dois. Sim, há uma possibilidade disso acontecer, claro e dele ir a Mar-a-Lago. Pedro. Já se diz que em privado o Trump não diz mal. O Trump gosta de vencedores, aí é que está. E, portanto, não tem que aparece de repente e vence as eleições. Há lá no fundo, há um lado do Trump que admira aquilo. Pois eu acho que não, mas pronto. Bem, eu vou começar por aquilo que não é muito agradável e que nem é o centro que me parece desta discussão. Primeiro, Nova Iorque tem uma tradição de votar sempre ao contrário do governo, não é? Quando são democratas, quando o governo é democrata, normalmente o mayor é republicano. Portanto, enfim, portanto, seria normal. Relembro que o segundo lugar era outro democrata, teve 42%, concorreu como independente. Aliás, os republicanos andam a chamar traidor ao republicano que concorreu também. Como republicano, coitado. De facto, na Virgínia, New Jersey, estranho era... Na Virgínia, New Jersey, estranho era que ganhasse outros candidatos que
que não estes. Portanto, também temos que saber que estamos numa altura em que as pessoas estão com menos dinheiro, isto é evidente, não é? O nível de popularidade, por outro lado, também de Donald Trump é o mais baixo de sempre dele. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que beneficiaram os candidatos democráticos. Agora, claro que é um sinal. Claro que é um sinal. Sobretudo um sinal que foi feito no discurso final, digamos assim, no discurso de vitória. Primeiro, é refrescante, muito refrescante, que haja um candidato que não tenha exatamente o mesmo discurso que anda a ter a esquerda europeia e a esquerda americana. Ele afirma-se como imigrantes, não reproduz as mentiras sobre imigrantes que anda ao mundo inteiro, tanto a direita como a esquerda, há que dizê-lo com toda a frontalidade, tanto na Europa como também nos Estados Unidos, não pôs paninhos quentes nas situações, não foi complacente, que é uma coisa que sempre me tem enervado, quem vê este programa sabe, que é com as pessoas que votam nos candidatos antidemocratas, são coitadinhos, não foi nada, e teve uma mensagem muito interessante em relação ao Partido Democrático. Eu não sei se ele foi, a Clara diz que ele foi para Porto Rico, foi com certeza, mas ele no discurso dele foi violento em relação ao establishment democrático. Foi absolutamente claro, particularmente em relação ao como, mas não foi só ao como, mais. Hillary Clinton, quando lhe perguntaram se votaria em Mandani, foi incapaz de dizer que votava. O Obama também não apoiou. Bom, agora, é o sinal, há algo que aqui enfim, é muito o sinal dos tempos. O que é que está a acontecer? Estamos a... Porto Rico não são nem os Clinton, não é a área de influência nem dos Clinton. Não, mas o que não é da elite do partido. Mas é a elite do partido da cidade, exatamente, que ele criticou no discurso de vitória. Mas interessa-me a parte, há aqui uma parte que é mais estrutural e não é só dos Estados Unidos, é relevante, porque subitamente estabeleceu-se este discurso que era o seguinte: bom, há um extremo e agora vamos lutar contra um outro, e agora ganhou o outro extremo. Portanto, temos que fazer aqui uma espécie de... Aquele também é um extremista. Vamos lá ver se a gente se entende. Este homem não é extremista rigorosamente nenhum. E mais, quando ele diz é um socialista democrático, o socialismo democrático é uma maneira de dizer uma palavra que nós utilizamos. Se chama social-democracia. Não há socialismo democrático, é exatamente a mesma coisa em ciência política que a social-democracia. Era o antigo, enfim, um bocado do PS, com muitas falhas, e o que era o antigo, enfim, paz à sua alma, o antigo Partido Social Democrata. Esta conversa que está a ser feita, isto é um discurso muito interessante, porque é um discurso que tem uma base, que tem uma estratégia. Nós somos de direita, muito de direita, este lado, porque combatemos. Já foi assim feito no wokismo, e agora veio o tipo da extrema-esquerda combate. Não é extrema-esquerda nenhuma. As medidas... Eu lembro-me, ele já foi um identitário das políticas identitárias, foi contra a polícia de Nova Iorque, todos nos lembramos disso. Defund de Paul. Mas teve algo que é novo. Eu não estou a defender nem já pediu desculpa à polícia. Já pediu desculpa à polícia. Sim. Mas eu não vou atacar nem defender. Há uma coisa que é nova. Há uma coisa que é nova. Foi no discurso político de Zoran Mandani, foi muito mais feito, e acabo já, foi feito muito mais o discurso dos problemas sociais, dos problemas económicos, dos problemas da habitação, do que exatamente das causas identitárias, sem as deixar cair. Porque, por exemplo, na imigração, ele fartou-se de dizer as nacionalidades todas. Não é isso. Agora, não, isto é uma ratoeira. Mas isso faz parte da própria identidade. Exatamente. Isto é uma claro. Isto é uma ratoeira. A ratoeira de dizer que o homem é do bloco de esquerda ou da extrema-esquerda, isto não faz sentido nenhum. Este homem, em Portugal ou noutro país qualquer, era um tipo completamente... E até nos Estados Unidos, porque há bem mais radicais do que ele. Era um amigo do Pedro Nuno Santos. Não, diria que não. Diria que não. Aliás, o Pedro Nuno Santos, coitado, Daniel. Não teve tempo para nada. Chegámos a perceber o que é que ele era. Exatamente. Mandani não combateu os republicanos, não foi os republicanos que ele venceu, foi a velha guarda democrata, a que se juntou a oligarquia, e a expressão oligarquia deve ser usada nos Estados Unidos sem rebuço, Donald Trump, Elon Musk. Elon Musk recebeu 1.000 milhões de bónus fiscais do Cuomo, portanto tinha boas razões para dar algum, devolver algum.
a gente dá coisas Chamaram-lhe um jihadista radical, terrorista, antissemita, houve o cardápio inteiro seguro, que já se sabia que aparecia. Descobrir que a mulher é pró-palestiniana. Sim, a mulher, e ele próprio é pró-palestiniano. Sim. A Economist fez uma capa em que pôs Mamdani e Donald Trump, os dois a subirem o Empire State Building, tipo King Kong. Está, é a tentativa de... Porque eles, de facto, são completamente equiparados, porque defender creches e transportes gratuitos, bens mais acessíveis, políticas em geral, todas as que ele defendeu existem na Europa. Todas. E existem em algumas cidades americanas, algumas delas até das que foram mais ridicularizadas. Isso, financiado por mais 2% de impostos sobre os ricos, é exatamente igual ao ataque ao Estado de Direito e terem capacitados a prender imigrantes na rua. É exato, é uma coisa e outra, é o paralelo entre as duas coisas. A ironia passa mal. Porquê? Porque quem... Não é, pronto, estou a ser irónico. Porquê? Porque quem ousa projetar coisas diferentes dentro do campo democrático só pode ser apelidado de lunático. E isto é a maior ajuda que se dá à extrema-direita. É explicar que qualquer coisa diferente dentro do espaço democrático é impossível. E, portanto, as pessoas dizem, bem, então para ser diferente tem que ser fora do espaço democrático. O Mamdani fez a... E Obama nunca rompeu com o establishment Pois não, democrático. pois não, com muito péssimo, com alguns dos resultados que levaram à vitória de Donald Trump a seguir. Ao contrário do que se pensava. Não, mas nunca, exatamente. Pelo contrário. Vá lá, mas deixa-me só... aproximou-se. Criticou muito tarde. Deixem-me terminar, que estamos com um pouco de tempo. Mas eu não vou terminar, comecei agora. Eu não estou a dizer isso. Caminhaste para O foco... Mandani. Ainda agora começou. A grande qualidade que ele teve na campanha foi não perder o foco. Isto é bastante importante. Naquele caso, custo de vida, porque a esquerda não é derrotada por não ter capacidade de lutar, de fazer o confronto no terreno da extrema-direita, como, por exemplo, a imigração, etc. Não é por isso que ela é derrotada. Ela é derrotada porque não consegue pôr no foco os seus temas, que ainda por cima, quando eles são o centro da vida das pessoas, citando o discurso que ele fez, não consegue vencer contra aqueles que dizem que o problema dos que ganham $30 por hora são os que ganham $20 por hora. Uma sondagem à boca de urna dizia que 57% dos nova-iorquinos estavam preocupados com o custo de vida, 22% com a segurança e 10% com a imigração. Durante toda a campanha tentou-se que ele falasse sobretudo de segurança, da Palestina, da imigração, de ser muçulmano, e ele conseguiu resistir a isso. E esse é o primeiro exercício de todos. É a esquerda conseguir falar dos problemas em que ela tem a posição que é compreensível para o resto das pessoas. Mas sabes que a esquerda esteve ocupada com a identidade, com as causas identitárias mas não e com teve a ele, nem eu. imigração. Esqueceu-se do custo de vida. Não. Sobretudo foi... toda a gente queria sempre que ela falasse da identidade e dos imigrantes e que não falasse de mais nada. Incluindo aqueles que a criticam por só falar da identidade. A forma foi importante, mas não é só a campanha mais profissional desde o Barack Obama. Eu acompanho há 1 ano e meio esta campanha, desde que ele andava na rua e tinha 1% das sondagens. E as redes sociais, ele conseguiu ter 100 mil voluntários no terreno. É que ele fez uma campanha em que não gritou, o oposto exatamente, e que falou de esperança e de otimismo. Ora, a esperança é das coisas mais subversivas que pode existir neste momento. É o desalento que leva à paralisia das pessoas, não é possível melhor do que isto, à destruição da democracia, ela não serve para mudar as nossas vidas, e ao crescimento da extrema-direita. É exatamente a ideia de que está tudo perdido que leva as pessoas para este caminho. E ele consegue, não faz, ao contrário do que a esquerda tem feito, sobretudo o centro-esquerda, uma gestão cínica da derrota. Claro que ele utilizou uma boa expressão, que é o futuro não pode ser uma relíquia do passado. A ideia de futuro, vou terminar. As pessoas estão fartas, a gente lhes vende a tragédias. Fartas. Eu não sei se ele vai conseguir tudo o que propôs, que é moderado. Se conseguir uma parte daquilo, a mensagem que passou já é absolutamente extraordinária. Sobretudo, ele já conseguiu uma coisa extraordinária. A campanha milionária que foi feita contra ele, na realidade, e esse paralelo existe, só o beneficiou. E agora? Exatamente porque as pessoas perceberam que havia um incómodo da oligarquia
O verdadeiro sistema esteve ao lado de Donald Trump e teve contra isto tudo. Agora temos uma difícil escolha. Sócrates ou notas? Só temos 10 minutos. Sócrates. Eu vou falar de uma nota. Ficas tu com uma nota Fico só e com uma vocês nota com porque eu tenho Sócrates? Eu notas fico com escritas. Sócrates. Então, Luís Pedro Nunes, Não, então eu fico com notas para falar. A Eu Clara. também falo do Sócrates. queres abrir então Eu tu quero abrir, sobre... pois. Aliás, tens Que aí um assistimos. livro com a cara dele. Sim, já vou falar do livro. Assistimos esta semana a mais um episódio, não percam os próximos capítulos, do julgamento e do advogado, o advogado ter-se retirado por sentir-se ofendido pela juíza. Isto é absolutamente extraordinário, porque um advogado que está com um processo destes, que acompanha um processo com esta complexidade, não pode retirar-se de defender o seu constituinte. Pelo menos não pode fazê-lo de um Impossível, dia para o outro. não é? porque ao fazer isto, quem é que vai confiar neste advogado no futuro? Portanto, eu presinto que isto, obviamente que Sócrates foi avisado disto e acho mesmo, conspiro dizendo, porque eu não sou juíza, posso ajuizar à minha maneira, que isto foi mais uma manobra para ganhar tempo. Há umas prescrições que convêm. Não é possível um advogado fazer este número. Não é possível, eu nunca vi num processo com estas características abandonar de repente e agora... É impensável. Não, é impensável. Portanto, isto foi combinado, é uma combinação entre Sócrates. Sócrates tem um menu, porque é muito inteligente e é difícil de controlar, tem um menu de opções sempre e vai usando. É um jogador. Não sei quanto tempo é que tenho, mas quero falar de um livro, é o primeiro de uma série do João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares chama-se José Sócrates Ascensão e são os primórdios, de 1957 a 2005. Ficou ao contrário. Agora não há nada a fazer. Não podes lá ir, esquece. É que eu estou preso à mesa, não Então, consigo se eu lá mandar chegar. o telemóvel, Esperem aí, continua. não pode vir uma mão biónica. Mas vá lá, só tens um... É o Sócrates, Espera aí ouvem? que há uma câmara... É impossível... Há aqui uma câmara que nos Bom, vai salvar. este livro é Sim. importante porque é importante equacionar É que Sócrates, ao contrário. O que é que queres que eu faça? É a ascensão. Olha, a ascensão, por acaso não foi ao contrário, ele fez uma belíssima ascensão, sempre no mesmo sentido. Portanto, são os primeiros anos de Sócrates. É um trabalho de recolha intensivo, de muitas peças jornalísticas também, mas o João Miguel Tavares teve a qualidade de ter percebido muito cedo, e foi dos primeiros, a personagem que era Sócrates. Eu, por exemplo, não percebi. Ele percebeu que havia ali um lado que eu chamo, passou-se para o lado negro da força. Sim. E, portanto, havia ali um lado negro que não era muito óbvio no início e que depois se tornou evidente. Temos de ser muito rápidos, Portanto, acho que é importante para quem quiser perceber o que é o fenómeno de Sócrates, que está longe de estar terminado, porque Sócrates tem um poder enorme, tem aquilo que se chama star power, Sim. não é? E as câmaras incidem sobre ele. Acho que ainda vamos ver mais capítulos desta novela. Pedro, também queres falar de Sócrates e do julgamento? Não, do julgamento, era tema, não é? Era do julgamento, sim, sim. Eu vou começar por repetir aqui algo que já disse muitas vezes. Eu sei o suficiente, já neste momento, por aquilo que o próprio Sócrates já confessou, já nos disse, para achar que este homem nunca devia ter sido primeiro-ministro e que cometeu, pelo menos, gravíssimas, enormíssimas falhas éticas e morais no exercício do cargo. Portanto, nunca devia ter sido. Viver à custa de empréstimos, que é o menos que se possa dizer enquanto está no cargo, não é admissível. Pronto. Primeiro ponto. Segundo, estamos agora... Isso é uma versão benévola dos empréstimos. Ele disse que era ao menos, sim. Isso é o menos. Segundo, a perspectiva do julgamento. O julgamento, este processo, foi um processo conduzido com os pés. Foi um processo tratado da maneira mais negligente e mais incompetente que se possa imaginar. E se José Sócrates não chegar a ser condenado, ou se isto tudo prescrever, ele é o último culpado, por um motivo muito simples. Ele só está a utilizar as vantagens que o sistema lhe dá. Ele não está a fazer nenhum ato ilegal. Ora, ele não tem culpa que alguém tivesse, nem ele, mas nós temos, que se tivesse tornado o processo Marquês num mega processo completamente impossível. Eu dei-me vontade de rir
quando o senhor que foi designado advogado oficioso pediu 48 horas para analisar o processo. Então, O 48 processo que tem dias. para aí 400 e... Quer dizer, tudo isto é Milhões de ridículo. Tem anos. Se este É um processo que processo tem anos. tem sido conduzido com vontade de julgar a pessoa e não com vontade de julgar o regime, foi o que o Ministério Público fez, o José Sócrates muito provavelmente já estava preso por vários delitos. Muito bem. Mas só que não se quis fazer isto. E agora anda toda a gente a dizer ele está com questões dilatórias, ai Nossa Senhora, porque ele faz esta brincadeira do juiz. Ele está a aproveitar a regime é lei. muito garantido, Ele dá está a muitas aproveitar garantias. completamente a lei. E convém também saber que, faça o que ele tenha feito, ele tem tantos direitos de defesa como a Clara, o Luís Pedro ou o Daniel. Daniel, pacote laboral. Que foi? Sou eu o primeiro, não? Porquê? Ah, pronto. Ok. E às Sócrates, Não há direitos adquiridos. Desculpa, se não era Daniel ele que Oliveira. ficava o último com a... Não. Ficas tu em Não abri último tema com a nenhum. tua nota, sim. Ah. Daniel, pacote laboral. Não percebi isto. Mas tudo bem. Perante a absoluta intransigência da Ministra do Trabalho em negociar seja o que for que tenha a ver com aquilo que ela considera as traves mestras da reforma, eu atrevo-me a chamar a contra-reforma laboral, mais radical que este país já conheceu, feita pela Ministra mais radical deste Governo, até das pessoas próximas do PSD, ouço queixas do nível de radicalismo desta Ministra, julgo saber que está em preparação uma greve geral da CGTP e da UGT, que estão em diálogo. Espera aí, isso é uma notícia? Veremos se é uma notícia, sim. julgo saber, que estão em diálogo, isso é seguro, as duas centrais sindicais, provavelmente na primeira quinzena de dezembro, em que a UGT ela própria está a consultar os sindicatos da UGT, que parecem dar forte apoio, incluindo a tendência social-democrata próxima do PSD, à ideia desta greve geral. Eu sei que o Chega nos tem entretido com cartazes e burcas. Eu devo dizer que eu estava a ver as televisões e os jornais, eu já não aguento mais Chega o tempo todo, mas há coisas realmente importantes a acontecer neste país e uma das coisas está-se a preparar a destruição dos alicerces do direito de trabalho em Portugal e isso parece ser, na comunicação social, um rodapé. Talvez esta greve geral tire finalmente coisas importantes, uma delas estivemos a discutir hoje, que foi o SNS, do rodapé e volta a estar como deve estar na comunicação social e no espaço público, o que é importante, com o relevo que deve ter e o que é secundário, ser secundarizado. Luís Pedro Nunes, Almaraz, aqui ao lado. Bom, Portugal tem um grande orgulho em relação ao Sócrates, quer dizer que a semana passada estava a prever qualquer coisa. Pois é. Trouxe aqui as manobras do advogado que andava a ameaçar a juíza. Bom, Portugal tem um grande orgulho em não ter centrais nucleares, mas é falso. Portugal tem centrais nucleares espanholas aqui na fronteira. bom de semear mesmo. Na fronteira. E, À mão de contaminar. pelos vistos, a central nuclear que temos aqui no Tejo, que já tem 50 e qualquer coisa anos, vão dar-lhe mais uns anos de vida, o que é verdadeiramente preocupante, dado que não temos grande palavra sobre o assunto, e dado que é uma central velhíssima e com incidentes todos os anos. Acho que este ano já houve 4 incidentes só nesta central e é algo que nos deve preocupar, porque está no Tejo, está na nossa fronteira E os espanhóis se são houver, nossos amigos. os espanhóis, se houver algum problema, os problemas vêm pelo Tejo abaixo Se é que já não vêm. e vêm por aqui abaixo e possivelmente não vão Tejo acima. Portanto, eu acho que devia ser um assunto que nos devia preocupar verdadeiramente e que devíamos ter alguma palavra a dizer sobre o assunto e sobre o prolongamento da vida desta central nuclear. Tanto a cimeira com Ibérica. E que, de facto, É a a nossa demonstração do ministra nosso devia ser Tanto consultada Ibérica, sobre o assunto. Espero que seja amizade com o consultada rei de Espanha. e espero que tenha alguma Deixa-me palavra a dizer dizer sobre o uma assunto. coisa. Nós temos um minuto, hein? Deixa-me dizer só uma coisinha, para não dizerem que eu não falei de flores ou não falamos de flores. Hoje está a ser e amanhã vai ser o final, o grande concerto do GNR em Lisboa. O GNR é uma das bandas,
da minha vida e da nossa geração, 45 mas anos. que consegue atravessar as gerações todas, e o Reininho é o nosso, português, digo eu, ícone pop. Estou muito contente Muito por bem. amanhã estar lá a cantar a saliva, se ele quiser cantar. Muito bem. Ainda temos 30 segundos para dizer. Literalmente 30 segundos. COP 30. Ninguém está a ligar nenhuma, mas enfim, alguns líderes foram lá. A Índia e a China não estão representadas, mas é muito diferente a posição da Índia e da China. A China verdadeiramente está na linha da frente no combate às alterações climáticas. Pequim tinha 3 a 6 dias de claridade sem smog, agora tem 300. Se forem a Macau e se forem a Hong Kong, bem. o ar já não está completamente Temos que perturbado pela poluição. É o que eu digo, a China Europa tem que começar a dar está a sinal com a trabalhar. China. A Europa não é prioritário neste momento. Muito bem, está feito hoje do Mal por hoje. Voltamos na próxima quinta-feira, mas estamos sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias. O Jornal da Meia-Noite vem já aí.